Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao CAC Estudos Espíritas. Aqui, Croix Freitas, um dos fundadores. Lembrem, por favor, de seguir a página do Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e também de se inscrever no canal CAC Estudos Espíritas lá no YouTube e ativar o sininho. Lembrem também, por caridade, de dar um ok, um joia lá embaixo desse vídeo, para que nós possamos ter uma valorização pelo YouTube e poder divulgar ainda mais a doutrina espírita. Hoje estamos aqui para mais uma vez do livro Nos Domínios da Mediunidade, continuando com o nosso Clube do Livro, e vamos então de capítulo 6. Aqui é nosso slide de apresentação do CAC dos Espíritas, CAC de Kardec, Amor e Caridade. Nós hoje vamos trabalhar o capítulo 6, Psicofonia Consciente. Vamos iniciar nossa leitura, lembrando que os principais personagens deste livro são André Luiz, que psicografou a obra, seu amigo Hilário e o instrutor sobre mediunidade, Aulus, que eles estão no centro espírita, comandado por Raul Silva, encarnado, dirigente da casa, e que tem como mentor, comandante dos trabalhos do lado do plano espiritual, Clementino. Então, estamos aqui no capítulo 6 desta obra, Psicofonia Consciente. Iniciamos nossa leitura. Desdobravam-se os serviços da casa harmoniosamente. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo infeliz irmão ao socorro do grupo. Era infortunado solteirão, desencarnado, que não guardava consciência da própria situação. Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo lido por forças que não conseguia identificar. Então, aqui nosso primeiro parêntese para destacar o que eu grifei. 3 guardas espirituais entraram na sala conduzindo o infeliz. Vejam que no plano espiritual, quando a gente fala de mentores, estamos pensando só nos dirigentes dos trabalhos. Mas existem também outras funções. E percebam que existem guardas espirituais, espíritos que estão na condição de vigilantes, preservando os demais que estão na tarefa. Então, nessa situação descrita, 3 deles, que têm essa função de guardas, entraram no recinto onde a mediúnica estava acontecendo, conduzindo um irmão desencarnado que estava em uma situação tão lastimável que sequer conseguia identificar por quem estava sendo conduzido e não tinha a capacidade de ver outros desencarnados. Tamanha a sua prisão ainda ao plano material. Ele sequer conseguia ver esses 3 guardas desencarnados que estavam conduzindo ele. Vamos seguir. Aí agora é um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que desde muito tempo se ajusta, informou Aulus compadecido. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para aconchegar-se às verdades do espírito. Então vejam que esse desencarnado, ele foi removido de um ambiente e ele estava desde muito tempo neste ambiente. Então, ele foi retirado de lá pela equipe de desencarnados trabalhadores. E como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro que, de certo, fora antecipadamente preparada, continuou explicando. Então, Aulus continua explicando, e André Luiz percebe que ele já sabia, Aulus já sabia, de toda a preparação, de todas as particularidades para aquele atendimento. Então, Aulus vai continuar explicando. Reparem, é alguém
a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Veja que ele compara o espírito que está sendo socorrido a um alienado mental em estado grave. Desenfaixando-se da veste de carne, com o pensamento enovelado a paixão por irmã nossa, hoje torturada e enferma que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. A perda do veículo físico, na deficiência espiritual em que se achava, deixou-o integralmente desarvorado, como um náufrago dentro da noite. Então, esse irmão estava desesperado, descontrolado por ter perdido o corpo físico. Todas as suas paixões ficam potencializadas sem a matéria, apenas com o perispírito, e ele afinou os fluidos com a irmã por quem sentia paixão, por uma encarnada a quem detinha uma paixão, só que na situação que ele estava, ela passou a ficar enferma, porque sintonizou com ele. Então ela adoeceu. Veja que informação importante. Entretanto, aí Aulus continua, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsidiar, nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca, e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Nessa simbiose, vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça, subnutrida e perturbada, acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro. Se pudesse, eu grifava essa parte toda. Mas veja, o espírito se identificou e sintonizou completamente ao organismo da encarnada. E esta passou a ser utilizada, sendo vampirizada completamente, porque o espírito tão materializado só conseguia ver pelos seus olhos, ouvir pelos seus ouvidos e se sentia alimentado quando ela também se alimentava. Mas isso, durante 5 anos, causou nela desequilíbrios orgânicos de vulto, ou seja, grandes desequilíbrios orgânicos. Ela padeceu no próprio corpo por esta obsessão, essa simbiose com o espírito em tanta dificuldade no plano espiritual. E só por isso ela pediu socorro na casa espírita. Depois de 5 anos sofrendo e depois de 5 anos com padecimentos no corpo físico, ela já não estava mais suportando a situação. Mas Aulus continua. Para que se cure das fobias que presentemente a assaltam, como reflexos da mente dele, obsessor, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna abalada pelo abraço constringente da Hera reclama limpeza em favor do reajuste. Então vejam, a coluna abalada pelo abraço constringente da Hera são aquelas plantas trepadeiras que se associam aos muros e terminam algumas vezes prejudicando, correndo o risco do muro desabar. Para que isso não ocorra, tem que tirar a trepadeira para deixar o muro livre e, inclusive, ser reparado. A encarnada precisava sofrer uma limpeza dos fluidos perniciosos deste irmão desencarnado em sofrimento. Isso pode acontecer através de um passe magnético, mas nem sempre o passe magnético é suficiente para libertar um encarnado de uma obsessão. Pode acontecer? Pode. Já havia acontecer? Já. Resolve em todos os casos? Não. Não resolve. Daí a importância das reuniões mediúnicas. E nessa reunião mediúnica que nós estamos acompanhando neste capítulo, a irmã foi socorrida para que houvesse uma desconexão, uma liberação dos fluidos perniciosos desse obsessor dela.
que já estava padecendo no corpo. Continuando. Nesse interim, os condutores, aqueles vigilantes, obedecendo às determinações de Clementino, mentor da casa, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia, que é a médium. O mentor da casa, aproximou-se dela e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região da glote. Então, ó, a região da glote, essa região aqui, é onde acontece o fenômeno mediúnico da psicofonia, e Clementino, desencarnado, mentor e dirigente dos trabalhos, liberou vários raios fluídicos magnéticos nessa região de Dona Eugênia, a médium que ia falar, pela qual iria falar esse espírito sofredor. Notamos, e aí André Luiz já vai fazer a primeira observação importante, que Eugênia, a alma, ou seja, o perispírito, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Então, é como se o espírito se debruçasse nas costas da médium ou na lateral da médium, para que aumentasse, então, essa conexão para a comunicação. E aí André Luiz vai dizer, ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal, em que uma planta se desenvolve à custa de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Enxertia, todos vocês sabem, é quando você pega a raiz de uma planta, né, um caudex, como eles falam, de uma rosa do deserto, faz o corte no caule e conecta ali um caule de uma outra rosa do deserto que vai gerar uma flor de determinada cor diferente do caudex, ou seja, a planta vai ter uma raiz de uma determinada origem, mas vai produzir frutos e flores de outra, a depender da conexão que faça entre elas. E esse processo é chamado de enxertia. E André Luiz usa a comparação para dizer que ali foi uma enxertia neuropsíquica. Usava o equipamento de Dona Eugênia e a informação que sairia dali não era de Dona Eugênia, e sim daquele espírito em sofrimento, obsessor da enferma. Seguimos. Suspiros de alívio desprenderam-se do tórax mediúnico que, por instante, se mostrava algo agitado. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Porque eu lhe dirigisse um olhar de interrogação e estranheza, Aulus explicou prestimoso. Vejam que quando o espírito obsessor conecta ao médium, o médium já reage e já passa a respirar de forma ofegante, talvez até nesse caso descrito, o tórax começou a inflar mais e a se apresentar de forma agitada. É porque ali o médium já está sentindo os efeitos da conexão com o espírito sofredor. É o fenômeno da psicofonia consciente ou trabalho dos médiuns falantes. Aí Aldo está explicando a André Luiz. Embora senhoreando as forças de Eugênia, dominando as forças de Eugênia, utilizando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano, ou seja, o desencarnado, permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa. Olha que interessante. Eugênia controlava aquele enfermo por sua corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e possa dizer. Então, Eugênia iria saber antecipadamente
o que aquele espírito estava pensando e que iria pronunciar. Por isso, a psicofonia é chamada, neste caso, de consciente. Ela tinha consciência do que ele iria falar. Efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela, mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo. Então, ela deixa ele fazer o que deseja até um certo limite para ganhar a confiança dele e ele também permitir que seja auxiliado. Mas esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. O enfermeiro não deixa um doente fazer o que quiser, né? Então, ela poderia corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, mais uma vez, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento sarnento como verdadeiras marteladas. Então, toda vez que ele ia pensar em falar algo ruim ou que prejudicasse o andamento do trabalho, Eugênia sentia como se fosse uma martelada. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior. Pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se, se quiser ser-lhe útil. Ou seja, Eugênia não poderia baixar seu nível para ficar igual àquele irmão. O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Então, veja, nesta condição, o médio psicofônico, ou seja, muitas vezes nós estamos acostumados a usar a expressão médio de incorporação, mas é a psicofonia, é a mesma coisa. Esse médio ele tem a capacidade de impedir que o espírito xingue, fale palavrões numa reunião mediúnica, de impedir que o espírito bata na mesa, grite e levante, corra, faça coisas em desacordo ao trabalho, prejudicando assim também o andamento da tarefa. Então, nas sessões, aqui Aulos continua explicando André Luiz, viu? É um grande parágrafo. Nas sessões de caridade, qual aqui presenciamos, que era uma reunião de desobsessão, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Mas, se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Então, se a vibração do médium baixa para ficar igual à do desencarnado, não vai ter socorro. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. E aqui, muitas vezes, você vai achar que o médium está fazendo o mal, e não está. Ah, o médium dirige aquele espírito, estamos falando de um alienado mental. Aulo já deixou claro, aquele irmão se comporta como um alienado mental. E ninguém, em sã consciência, deixa um alienado mental fazer aquilo que ele quer. Precisamos exercer algum limite e controle nessa situação, e é nessa condição que a médium controla e limita as ações daquele espírito, permitindo assim que ele seja, inclusive, socorrido, amparado e que a reunião continue e transcorra da melhor forma possível. Então,
Alegou Hilário. Nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo, pensativo, né? Então ele percebeu que a médium se afastou alguns centímetros do corpo. O perispírito desacoplou e a médium foi vista afastada do corpo alguns centímetros. E Aulus responde: sim, sempre que o esforço se refira a entidades em desajustes, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Com um demente em casa, o afastamento é perigoso. Mas se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Ou seja, você tem uma pessoa com problema em casa, você vai deixar isso aí? Não vai. Você só faz isso se tiver alguém tomando conta. E ele está explicando que nessas reuniões de desobsessão, o médium não pode desdobrar e ir embora, passear no plano espiritual de qualquer jeito. Quanto mais próximo ele estiver, maior será a sua ajuda, sua contribuição para a tarefa mediúnica que se desenvolve em reuniões dessa natureza de socorro a entidades em desajustes. Fitou Eugênia preocupada e vigilante ao pé do enfermo que começava a falar e sentenciou, isso ainda há aulas. Se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo no átimo, no instante. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. Então, quem tinha o domínio da situação era o médium. E ali, o espírito em situação de desequilíbrio estava sendo comandado para que ele não xingasse, não batesse, não gritasse. E os espíritos, quando comunicam, normalmente dizem isso. Por que não me deixam falar? Porque eu não posso falar o que eu quero. É interessante, né? O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e bradou, transformado. Aqui já estamos falando do espírito. Então ele passou a mão na testa, no rosto, e falou: Vejo, vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? Ele não tinha liberdade ali. Ele se sentia preso. Ele conseguia ver, mas ele não conseguia ter mobilidade. E acentuando a expressão de assombro, prosseguia: Qual o objetivo dessa assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Olha a dúvida do espírito, que não sabe nem como chegou ali. Não viu nem os vigilantes conduzindo ele. Se viu meio que transportado apenas de um lugar para o outro. Continuando a leitura. Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. Então, Eugênia estava consciente de tudo que estava acontecendo naquela comunicação. E as informações ficavam ali arquivadas de maneira automática com ela. O sofredor, disse Aulus convicto, ao contrário das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem. Cadeias essas que em 50% decorre da contenção cautelosa de Eugênia. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. 50% quer dizer que 50% do controle naquela situação era da própria Eugênia, que estava mantendo ele ali retido. Ele conseguia ver, ele conseguia falar, mas ele não conseguia se movimentar.
E se nossa irmã relaxasse a autoridade, ó, para Hilário, com as boas e belas perguntas dele, inquiriu Hilário curioso. Então, ele quer saber. Eugênia estava ali atenta, e o espírito comunicante controlado. E se ela relaxasse a autoridade? Aulus responde: não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos, porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar. Olha que pesado. Se ela fizesse isso, ela estaria descendo ao nível daquele espírito, quando ela estava ali com o propósito de auxiliar e não de se igualar. Esclareceu o nosso instrutor com calma. E numa imagem feliz, para ilustrar o assunto, ajuntou: um médium passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso mediúnico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível. Olha que legal. Comparando a uma mesa cirúrgica. E eu lembro que, certa feita, eu fui fazer uma cirurgia de apendicite e não começou a cirurgia porque a mesa cirúrgica estava com defeito. E os médicos disseram: sem a mesa não tem como lhe operar. E eu fiquei esperando consertar a mesa cirúrgica. E aqui, Aulus explica a Hilário e André Luiz que se a médium não tiver a firmeza necessária, não tem como ajudar aquele irmão. Já pensou deitar um paciente na mesa e ele cair? Ou deitar o paciente na mesa e não amarrar ele na mesa? Quem já passou por cirurgia sabe que a mesa cirúrgica, você amarra os pés e as mãos do paciente, submetido a uma cirurgia, para que ele não faça nenhum tipo de movimento brusco, principalmente durante o processo cirúrgico. Depois de anestesiado, pode até saltar, eu já não sei. Aí conclamo os médicos a responderem. Mas a mesa cirúrgica tem um papel fundamental no tratamento cirúrgico em um hospital. E aqui a médium é comparada a esse instrumento, também tem. Ela tem que manter aquele espírito em tratamento, que vai passar por um processo de auxílio espiritual, na condição de imóvel, para que ele pudesse apenas ver, falar e ali receber o auxílio necessário, sem estar totalmente livre para a sua locomoção. Mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que se lhe associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós. Perguntei por minha vez, atento aos meus objetivos de aprendizado. Olha a pergunta de André Luiz. Ela está ali recebendo o espírito, permitindo que ele se comunique através de seus sentidos, recebendo na sua mente perispiritual as informações que ele quer falar, aquilo que ele está pensando e quer falar, e ela, além disso, está conseguindo ver quem é aquele espírito, ela consegue ver claramente como eu, André Luiz, espírito, vejo esse outro espírito, e aí Aulus responde. No caso de Eugênia, isso não acontece, elucidou Aulus condescendente, porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio, com todo o coeficiente de suas possibilidades, não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Então, veja, para que Eugênia, além de sentir tudo o que estava sentindo, pudesse ver aquele espírito que estava comunicando por ela, ela precisava gastar mais do que ela tinha de energia mental, e isso poderia desconcentrar ela daquela atividade tão importante. Mas veja que ele diz, ela não consegue ver,
mas ela consegue sentir a dor e a excitação. E ela conseguia sentir sofrimento e mal-estar. Tá vendo aí? Porque muito médium foge do trabalho, não quer conta com a mediunidade, porque no processo mediúnico, o médium vai sentir o que o espírito comunicante está sentindo. Então é óbvio que você conectar com o espírito superior só vai lhe trazer alívio, só vai lhe trazer satisfação, equilíbrio. Mas trabalhar na caridade para atender um espírito sofredor, um obsessor, que também é um irmão nosso, o povo está fugindo. Ah, eu não quero não. Eu tenho medo. E aquela dor, a dor é minha ou é dele? Eu vou continuar sentindo dor ou não? E assim, meus irmãos, muitos fogem do trabalho mediúnico e passam a vida de sofrimento, porque terminam assaltados pela obsessão. Na verdade, o médium sente efetivamente tudo isso. Isso faz parte do trabalho. Não adianta aqui querer tapar o sol com a peneira. E, neste caso, ao final da comunicação, o médium também se liberta dessas ligações fluídicas e não sente mais nenhuma impressão daquela comunicação. Caso o médium ainda sinta, a equipe espiritual com a equipe de encarnados aplica passos magnéticos e o médium restabelece o seu equilíbrio. Essa é a tarefa. Não dá para esconder isso. Vai sentir a dor que o espírito comunicante está sentindo? Muitas vezes vai. A não ser que seja um médium inconsciente. E esse não sente essas dores. Mas se for um médium consciente, vai sentir. Continuamos. Ao passo que se dilatava a nossa conversação, o comunicante gritava contundente. Veja que a irmã permitiu que o comunicante gritasse. Então, estaremos porventura num tribunal? Por que uma recepção estranha quanto esta, quando sou o importunato que comparece? A mim, Libório dos Santos, ninguém ofende e se revide. Já ameaçou, viu? E também já se deu o nome. Se identificou como Libório dos Santos. Como se a consciência o torturasse através de criações inferiores que não nos era dado perceber, vociferava frenético. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando-a ao desamparo? Não sou culpado pelas provações dos outros. Não estarei acaso mais doente que ela? Então aqui ele estava lembrando de sofrimentos que tinha quando encarnado, provavelmente com problemas com sua genitora, que passava por questões de desamparo e de provações materiais. E ele se sentia acusado pela situação da genitora. Nessa altura, Hilário fixou o obsessor compadecidamente e indagou respeitoso. Não serão os seus padecimentos simples angústia moral? Aí Aulos vai responder. Não tanto assim, aclarou Aulos. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação, ou seja, no médium. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispíritico dilacerado, e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum, supliciado por um tumor intracraniano. Olha que situação desse espírito Libório. Ele estava com a mente completamente dilacerada. E Aulus, para tentar explicar a Hilário, diz assim: é como se ele tivesse um tumor na cabeça. Ele não está dizendo coisa com coisa. No caso dele, não é só uma questão moral. Ele sofre realmente dores mentais, como se tivesse um tumor na sua cabeça. Tamanha a paixão que esse espírito tinha
pela matéria, a forma como ele desencarnou e as substâncias que ele estava consumindo na festa onde aconteceu o fato de sua desencarnação. Ele ainda estava muito atrelado a tudo isso e lembrando apenas que esse processo já tinha 5 anos para com a encarnada. Porque isso tudo estava atingindo o espírito desencarnado e, por uma questão de simbiose, conexão espiritual, a obsidiada que buscou ajuda na casa espírita. Demonstrando-se sumamente interessado no estudo, Hilário acentuou: se fôssemos nós, os companheiros encarnados, com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? Então, olha a intenção de Hilário. Se ele estivesse encarnado, conversando com um espírito desse, poderia utilizar isso como um momento de aprendizado, de conhecimento, para fazer questionamentos, obter respostas sobre aquele espírito? E Aulus abanou levemente a cabeça e considerou: nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Então, meus irmãos, a condição daquele espírito não permitia qualquer tipo de interrogatório minucioso. Era verdadeiramente um socorro que estava sendo prestado. E nesse momento, não pode exigir que o socorrido esteja em condições de conversar. Aulus continua: na hipótese de efetivarmos o tentame, ou seja, o questionamento, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição, endereçada a um alienado mental, de novo, a um alienado mental, que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros do raciocínio, ou seja, a reunião não vai ser suficiente para ajudar completamente aquele irmão, trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor, a nada aspira, por agora, senão a vida parasitária junto à irmã, de cujas energias se alimenta. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre o muro. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele completa de identificação pessoal. Ou seja, não dá para perguntar a um obsessor que está nessa condição de alienado mental qualquer tipo de informação. Não dá muito, no mínimo, nome. E muitos deles não conseguem lembrar sequer o próprio nome. E ele estava ali sem nenhum tipo de aspiração futura. Ele só queria permanecer vampirizando a encarnada, que amava ele. A encarnada amava esse irmão que desencarnou, e ele, naquele momento, só pensava em continuar ali, conectado a ela, vampirizando suas forças, ao ponto de levá-la a ter problemas físicos na própria matéria. Então, ele ainda ia precisar de algum tempo para se restabelecer completamente. Não ia bastar uma única reunião mediúnica para ele, sendo que dali, ele provavelmente seria transportado para uma das colônias espirituais, onde receberia a continuidade do trabalho no processo regenerativo. É assim que funciona. Então, um doente nesse estado, você não tem como fazer perguntas. Vamos imaginar que
encontramos um acidente onde o carro, as pessoas ainda estão dentro do carro e estão atordoadas. Não conseguem falar coisa com coisa. Você vai parar para perguntar como foi o acidente? Você vai parar para perguntar quem teve culpa no acidente? Não dá, né? Primeiro você faz o quê? Socorre. Primeiro você assegura a continuidade da vida daquela pessoa. A mesma coisa nessa comunicação que estamos trabalhando aqui. Não era momento para inquirições, não era momento de apurar nada. Precisávamos apenas dar o socorro a esse irmão em muita dor, considerado pelo assistente Aulus como um desequilibrado mental por tamanhas dores que sentia. Vamos continuar. Enquanto isso, Libório prosseguia alucinado. Então, o espírito comunicante, em estado de alienação mental, continuava. Quem poderá suportar esta situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir-me a visão, manietando-me os braços? Fixando-o com simpatia fraterna, o assistente informou-nos. Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênia. Olhem que interessante. Apesar de toda a dificuldade desse espírito, apesar de todo o sofrimento mental que ele passava, ele percebeu que estava sendo controlado. Ele percebeu que o médium, no caso Eugênia, exercia o controle sobre o que ele falava. Ele pergunta: por que me permitiram ver, se não me permitem falar tudo? Isso é um indicativo de que ele tinha a intenção de falar outras coisas e não conseguia. Vejam que as passagens em que ele fala estão completamente controladas pelo médium, para que não desarmonize o ambiente de trabalho. Que ele disse: para que me trouxeram para essa assembleia silenciosa? Então, ele queria desarmonizar tudo. Pense um espírito que desencarnou no meio de uma festa. Sabe-se lá que tipo de música estava tocando, que tipo de conversas estavam tendo, que tipo de ruídos ele estava presenciando. Se fosse permitido a ele fazer o que quisesse, sem esse controle natural do médium consciente, ele poderia simplesmente encerrar aquela reunião, desarmonizar aquela reunião, a ponto do trabalho não continuar e não produzir os resultados necessários, que serão tão bons para ele quanto para outros desencarnados. Mas é por isso, mais uma vez, que é importante o controle do médium e isso caracteriza a psicofonia consciente, que Eugênio está ali no controle da situação para que o socorro espiritual aconteça. Um duplo socorro. Por que, Cruyff, estamos falando de um duplo socorro? Porque estamos ajudando o desencarnado em sofrimento, mas nessa ajuda, desligando ele do encarnado, que é uma encarnada, uma mulher que amava esse desencarnado, ela também está sendo ajudada. Então, estamos beneficiando aí dois irmãos. Então, é um duplo socorro. E é o que normalmente acontece nos trabalhos espirituais de desobsessão, nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Ruminando as indagações que nos efervilhavam na alma, e lá, perdão, consciente a médium qual se encontra, e ouvindo as frases do comunicante, que lhe utiliza a boca, assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas, não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma?
não sofrerá vacilações? Hilário foi aí pontual, cirúrgico. Olha que pergunta. A médium está ali conectada com esse espírito e ele está falando coisas que colocam em dúvida a consciência da médium. Por isso, meus irmãos, a importância da educação mediúnica. Um médium iniciante provavelmente será assaltado por esse tipo de questionamento. Eu conheço médiuns iniciantes que se perguntam se determinados pensamentos lhe pertencem ou não. E muitas pessoas que não se consideram médium, nem sabem o que se trata, vivem longos anos achando que são doidas e escondendo esse tipo de informação com medo de serem taxadas assim, quando na verdade são influências espirituais. Mas vamos voltar para o nosso caso, porque nessa situação a pergunta de Hilário foi muito boa e ele quer saber se Dona Eugênia não fica em dúvida, já que ela está presenciando, sentindo tanto as sensações quanto os pensamentos daquele espírito sofredor, e isso pode resultar nela na apreensão de saber se é dela ou dele. Vamos adiante. Isso é possível, concordou Hilário. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito. Então, Eugênia aprendeu a dirigir, foi lá no Detran e tirou a sua habilitação. Olha que beleza. Eugênia estava habilitada, preparada e consciente, mais uma vez, de que tanto as comoções e as palavras não lhe pertenciam. Isso vale para Eugênia, que já tirou a habilitação dela. Tem muito médium por aí que se acha doido e tem medo do que pensa porque ainda não tirou a habilitação. Cruyff, e qual é essa habilitação? A educação da faculdade mediúnica, que você só faz estudando e trabalhando. De preferência, na casa espírita, mas, como já dito por mim em algumas oportunidades, a mediunidade não é do espiritismo, a mediunidade é do homem. Então, em outras religiosidades também se desenvolve mediunidade. Mas estamos aqui porque somos espíritas, estudamos a codificação de Allan Kardec, então vamos incentivar que as pessoas se apropriem da doutrina para um melhor exercício desta mediunidade. Continuando, aí agora Hilário. Mas, e se a dúvida a invadisse? Insistiu Hilário. Então ele queria saber se a irmã Eugênia estava preparada, mas se ela ficasse com dúvida, então disse Aulos Cortês, emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso, seria congelante faixa de forças negativas. Meus irmãos, isso quer dizer o quê? Eu não sei se vocês já trabalham em mediúnica, quem nunca viu não vai, só vai conseguir acompanhar meu raciocínio, mas funciona assim. O espírito conecta com o médium psicofônico, o médium de incorporação, e quando você começa a conversar com ele, o espírito desconecta. Ah, foi um problema do espírito? Não. Ah, foi um problema da equipe de desencarnados? Não. Quem foi que deu guarida a esse desacoplamento, essa desconexão com o espírito? O médium psicofônico. Provavelmente esse médium ele é consciente e ele não soube controlar as próprias emoções. Ele pode ter sentido medo, ele pode ter entrado em desespero naquele momento e ele cortou a comunicação mediúnica. Isso é um item de segurança, inclusive,
para o médium. Mas se o médium se apavorar, não vai existir nenhuma comunicação que dê resultado em tratamento de desobsessão, principalmente a psicofônica. Então, se o médium entrar na vibração, na dúvida, no desespero do espírito comunicante, ele vai produzir isso, uma recusa, e vai expulsar o espírito da sua ligação fluídica com o seu corpo, com o seu campo mediúnico. Então, é um item de segurança, mas, se usado constantemente, vai impedir comunicações. Vamos imaginar que o seu carro tem um airbag. Já pensou se toda freada brusca que você der, o airbag estourar? Primeiro que se o airbag estourar, o carro já sofre perda total, né? Então, não dá. Só vai estourar quando realmente bater. Esse item de segurança para o médium cortar a comunicação só deve ser utilizado em casos excepcionais e perigosos. Mas o normal é que a comunicação aconteça. E o médium habilitado, vamos lembrar da habilitação, educado mediunicamente, permita que essa comunicação aconteça sem maiores constrangimentos e sem maiores interrupções. Continuando. Todavia, porque Raul Silva, o dirigente encarnado do trabalho, iniciara a conversação com o hóspede revoltado, ou seja, o diálogo, a doutrinação, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar. E aqui nós encerramos esse capítulo quando Raul Silva se aproxima da irmã Eugênia Médio para começar o diálogo com Libório. E é aqui que nós finalizamos esse capítulo da psicofonia consciente. Espero que todos vocês gostem. Estaremos no ar na segunda-feira, às 20 horas, com esse capítulo. Deus abençoe a todos, que vocês se apoderem cada vez mais do estudo da doutrina espírita e que este livro seja um marco para o entendimento da mediunidade na vida de todos vocês. Um beijo magnético e até a próxima.